Deus abençoe a todos, uma excepcional tarde. Que Deus abençoe as nossas vidas, famílias, familiares, pais, mães, filhos e filhas. Que Deus possa estar convosco, querida Irmandade, no dia de hoje, não somente no hoje, como para todo sempre. Agradecemos a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, que é sempre bom, sempre está conosco. Santo é teu nome, eterno Deus. Agradecemos a Deus pela sua infinidade, pela tua presença, Pai, pois somos cordeiros em Cristo, porque Deus nos amou de tamanha forma que nos entregou Jesus Cristo, o nosso Salvador, para o hoje, para o sempre, para toda a eternidade. Desta forma, agradecemos com a ajuda de Deus e lemos com a ajuda de Jesus Cristo e com a sua guia do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, o de convencer, o de falar do caminho, o de falar do nosso amado Jesus Cristo, que está sempre olhando por nós até a sua volta ser consumada no seu dia, no dia de Deus, no dia da sua glória, que Ele determinar. Estaremos aguardando e procuro com todos os irmãos e as irmãs estarmos orando, vigiando, vigilantes, para quando esse grandioso e glorioso dia chegar, não sejamos pegos de surpresa, falando que nunca queremos escutar do Senhor: aparta de mim que eu não vos conheço. Então façamos o máximo, que é o nosso mínimo, pois Deus faz tudo. O nosso mínimo é estarmos vigilantes, orando, acreditando que nesse dia glorioso estaremos aguardando o nosso amado Salvador. Enquanto isso, profetizamos, quer falar da ação do Senhor, falar dos feitos, dos fatos, do que foi, do que é e do que ainda há de vir. No passado, Velho Testamento, Novo Testamento, presente, que a sua palavra é imutável, pois Deus é bom e continua através da sua palavra trabalhando, tanto no presente como no amanhã, pois todo o tempo é dele, toda a infinidade das horas é dele, tudo é para ele, com ele, para ele essa obra. Glória a teu nome, Senhor Deus. Então Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala que não é digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja, condenou a muitos, segurou a capa de muitos enquanto apedrejava o Estevão. Foi o último a qual Jesus apareceu como um abortivo, aquele que já havia desistido da verdade, achava que estava na verdade, mas na verdade estava perseguindo, indo contra a obra de Cristo. E ninguém vá contra a obra do Criador. Não tem como, irmão, irmã, nós reconcitarmos contra os aguilhões, contra as cadeias, pois somos prisioneiros em Cristo, pois Cristo já nos comprou por um bom preço de sangue na cruz. Então não é nosso esse corpo para que possamos beber, pecar, fornicar, trair, fazer qualquer tipo de imoralidade do sexo, qualquer tipo de loucura. Não é nosso esse corpo, irmão, irmã, mas sim, já foi comprado por Cristo, pelo preço de sangue. Logo, com esse preço, devemos saber que ao pecarmos, estamos sujando o nome de Cristo, que nos lavou, que nos remiu,
que nos deu a sua vida para que possamos ter vida eterna com o Pai Deus Todo-Poderoso. Então Paulo continua, irmão, irmã, que dentre todos aqueles que hão de ressuscitar, porque Cristo venceu sobre a morte, essa é a primícia, esse é o princípio para aqueles que dormem e neles dormem confiando, onde confiaram que Cristo será o seu remidor, na qual os dará e nos dará vida, para que venhamos a reinar com Ele, julguemos todos os anjos caídos, julguemos todos os principados e as potestades do mal, com Cristo na obra de Deus, com Jesus Cristo sendo seu cordeiro e herdeiro direto de Deus. Porque assim como todos que morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O Adão caído que pecou, parou de desfrutar e não deu ouvidos à voz do Criador, mas sim a voz da serpente que induziu a mulher a pecar, na qual ele também se fez pecador, pois primeiro acreditamos em Deus, os demais nos tragam resultados. Deus é o único, Ele é a verdade, o caminho, confiemos apenas nele para nos salvarmos através de Cristo, irmão, irmã. Não confie no homem, não confie na mulher, não confie em cavalos, em cavaleiros, em exércitos, em castelos, nada. Só Deus, através de Jesus Cristo, nos concede verdade, vida e caminho para a vida eterna. Glória a Deus. Portanto, continuemos crendo que virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, todos os principados e forças contrárias à vontade de Deus, nosso Pai Celestial, Pai de Jesus, nosso Salvador e Remidor. Nesse dia, irmão, irmã, haverá choro e ranger de dentes. Salva-nos, Deus, salva-nos, Cristo Jesus, da condenação no dia do juízo, para que tenhamos parte contigo, Jesus. E vinde a mim, amados do meu Pai, e não seja o contrário para aqueles que não creram e aqueles que maldizerem o Espírito Santo de Deus. Este será mais branda pena para Sodoma e Gomorra do que para estes que maldizerem o Espírito Santo do Pai. A Cristo foi esbofetado, cuspido, maltratado, açoitado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo de Deus não terá absolvição no dia do juízo, no dia de prestar contas. Como fala Davi naquela época, e fala Paulo novamente, convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, por escabelos dos teus pés, Senhor. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, e já foi aniquilada porque Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando em grande glória, sendo, aleluia, glorificado pelos santos dos santos, por todos os anjos criados por Deus. Aleluia. Vigiai, irmãos e irmãs, não pequeis, que a ação do pecado, através primeiramente da concupiscência, todo o desejo da carne, então se consuma no pecado, que é a ação maligna, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Deus entregou Jesus Cristo numa morte de cruz, irmão e irmã, para absolver
e perdoar nossos pecados, para ver como Deus abomina todo tipo de pecado, pois Ele é santo e uma luz extrema que não anda nas trevas.